tá? Leia-se João Kleber. Pessoal, vamos lá? Então, comecei a fazer a gravação da aula, tá bom? E a gente vai começar agora, então, o nosso encontro. No nosso encontro de agora, nós vamos falar sobre um assunto muito importante de informática, que é a parte de rede de computadores. A título de curiosidade, na aula passada, na verdade, na aula passada, estou até confundindo que vocês estão na minha turma presencial. Nós falamos sobre o conceito de hardware e software, também falamos sobre sistemas operacionais. Eu não me recordo se a gente começou a falar sobre redes de computadores. Nós chegamos a falar, vocês se recordam? Pode abrir o áudio e falar se vocês tiverem, ou não. Se... Não, né? Então, beleza. Deixa eu só fazer um macete aqui bacana para vocês. Vou abrir um slide branco aqui. Então, gente, o que que acontece? A rede de computadores é só se lembrar do Facebook, tá? Qual que é a função do Facebook além de destruir relacionamento? Alguém sabe me responder aí? Pode responder aí, se quiser falar, fala no chat. Deixa eu pegar aqui, ponteiros do mouse. Então, o que que acontece? Ó? Rede de computadores é o Facebook, tá? Qual que é o objetivo? Compartilhar, tá? Eu consigo... Nossa, minha letra tá horrível. Eu consigo compartilhar o quê? O que você quiser, tá? Você consegue compartilhar hardware, você consegue compartilhar software, você consegue compartilhar sistemas. Por exemplo, não sei, acredito eu que todo mundo já esteve presente em uma lan house. Então, por exemplo, nessa lan house tem 10 computadores, mas esses 10 computadores conseguem imprimir somente numa impressora, naquela impressora grande, que a gente chama de multifuncional. Aquela impressora, ela é conectada via rede de computadores, tá? Então, rede de computadores é quando você tem dois ou mais dispositivos conectados. Agora, fiquem atentos. A UFMT pode cobrar os três tipos de redes de computadores que tem. E aí você vai colocar aqui intranet, tá? Não é para rir não, mas eu estou escrevendo no PowerPoint, tá? Intranet, essa letra horrorosa aqui. Nós temos a internet, tá? E nós temos a diferentona, que eu vou mudar a cor aqui do nosso ponteiro. E vou colocar aqui azul extra, tá? Extranet. Parecida, eu acho que o seu áudio tá ligado, viu? Desculpa, professor. Não, tudo bem. E nós temos a extranet, tá bom? Então, o que que acontece? A gente precisa saber palavras-chave de cada tipo de rede de computadores. Primeiro, intranet. Gente, se vocês tiverem dificuldade na questão de informática, tenta falar e escutar a sua própria voz. Então, o que que é intranet? Ó, intra é algo interno. Então, o que que é algo interno? É um tipo de rede de computadores que somente pessoas autorizadas possuem acesso. Agora, uma internet, ó, o que que é algo inter? É para fora. Então, toda e qualquer pessoa tem acesso, tá? E aí, eu vou mandar para vocês aí no chat para ficar mais fácil. Então, intranet, palavra-chave, privado, tá? Internet, palavra-chave, público, significa que toda e qualquer pessoa tem acesso. Vou fazer uma pergunta, eu quero que vocês respondam para mim, tá? O edital da PJC, ou edital de qualquer carreira, né, que foi feito pelo concurso da Secretaria de Segurança Pública, ele foi hospedado numa intranet ou ele foi hospedado numa internet? Então, manda, por favor, no chat, só para entender aí. Repetindo, Edital. o edital, o arquivo do edital, tá, da CESP, foi publicado numa intranet ou foi publicado numa internet? Manda no chat, por favor. Internet, internet, internet.
certa resposta. E por que que é internet? Porque toda e qualquer pessoa tem acesso. Eu, professor João Kleber, tenho acesso a edital. Vocês que são alunos têm acesso a edital. Qualquer pessoa do mundo tem acesso a esse edital. Agora eu vou te dar um exemplo. Vamos pegar um exemplo que aconteceu aí, aquele caso daqueles caras lá que vão responder o processo por nazismo, tá? Já foi instaurado o inquérito, vai começar todo esse parará periri. As informações que vai ser coletadas, essas informações que vai ser analisadas, todo mundo vai ter acesso sobre essa investigação? Vocês acham que sim ou não? Com certeza não, né? Porque ele está hospedado dentro de uma intranet. E aí algumas coisas são importantes também. Quando fala sobre tipos de redes de computadores, você tem que ter uma noção de espaço. Então, quando falar para vocês, por exemplo, sobre intranet, você tem que focar nessa palavra aqui, local. Tá? Então, intranet ou local. Então, quando eu tenho que chegar na minha empresa para poder fazer algo, é uma intranet. Agora, quando eu consigo fazer algo que é liberado para qualquer pessoa, em qualquer local, é uma internet, exemplo, Facebook. Toda e qualquer pessoa tem direito a abrir uma rede social no Facebook, beleza? Então, a rede social, né, o Facebook, ele pertence à internet. Então, independente, olha só assinando português, né? Ou também pode cair a palavra localização, tá? A gente fala de uma internet. E aí nós temos o outro conceito que é muito importante, tá? A extranet, tá? Professor, o que é essa extranet? Se nós pegarmos aqui, turma, ó, a palavra-chave aqui, ó, este, tá? O que é este? O este, ele é a extensão. É a extensão de quem, professor João Kleber? É a extensão da intranet. Então, quando você consegue acessar determinados dados, só que lembrando que esses dados também são privados, tá? Em qualquer lugar do mundo, a gente tem um conceito de extranet. Um exemplo, se tudo der certo e vai dar certo, vocês vão passar no concurso público. Vocês vão estar vinculados a delegacias espalhadas por municípios, tá? Então, o que a gente precisa saber? Lá vai ter consulta de processos de pessoas que estão respondendo. E aí, todo e qualquer cidadão vai ter acesso a esses dados? Não, somente vocês que são escrivão, somente vocês que vão ser investigadores, né? Ou delegados, enfim. Então, essa informação eu posso acessar lá em Coniza, Cotriguaçu, Porto Estrela, Pedro Neca, qualquer lugar. Mas somente se eu fizer parte da companhia, se eu fizer parte da Polícia Civil. Então, quando nós temos esse conceito, é chamado de extranet. Agora, algo também que é muito importante. Como a extranet eu consigo acessar de qualquer lugar do mundo, eu preciso de ter uma conexão com a internet. E aí ele pode perguntar que a extranet não é segura. Para tal, você tem que lembrar que você tem um conceito chamado de VPN. Professor, o que é essa VPN? VPN é uma rede virtual privada, sendo que todos os dados que estão transmitidos dentro dela são criptografados, tá? Para quem não entende sobre criptografia, eu vou mudar aqui a cor da caneta e colocar aqui vermelho, para ficar mais fácil. Então, a criptografia é o seguinte, ó. Esse número aqui, esse dado aqui, ele refere-se à pessoa que passou no concurso público em primeiro lugar, tá? Na PJC. Eu sei que vocês não vão entender nada isso aqui, mas aí você fala assim, 171 é aquele crime, né? Acho que estelionato, não sei, não recordo bem qual que é a tipicidade desse crime. Mas, para a computação, para a minha área, quem passou nesse concurso público aqui foi a Ana, tá? Foi a Ana. E aí, como você pode falar assim, mas professor, não entendi nada que você falou. Gente, presta atenção. O que é criptografia? Criptografia é você transformar um texto legível em um texto ilegível. Então, o que acontece? Quando eu transmito essa informação, se alguém interceptar, por exemplo, essa informação, ele não vai conseguir ver o teor da informação. Isso que é a segurança da criptografia. Por exemplo, para quem sabe, não conhece, o WhatsApp ele possui criptografia de ponta a ponta. Então, as pessoas podem até interceptar o tráfego de transmissão do WhatsApp, mas ele não vai conseguir ver o teor da informação, ele não vai conseguir validar aquela informação que está ali dentro, beleza? Até então, tá tranquilo, gente? Posso continuar? Manda aí um joinha no chat, se estiver entendendo. Perfeito.
Então, entendemos o conceito de redes de computadores, tá? Ó, no mínimo uma questão vai ter sobre isso aqui, hein? Então, não vale errar. Se errar a questão dessa aqui, você vai para Rondolândia, tá bom? Próxima coisa. Cadê meu celular? Aqui. Vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Se alguém roubar... Cadê a câmera? Tá aqui. Se alguém roubar o meu celular, tá? Eu vou ficar triste? O que vocês acham? Sim ou não? Manda no chat aí ou pode falar no áudio também. Não, não. E a resposta, professor, essa pergunta é repetida. Não, tá ótimo, tá? Então, melhor ainda. Por que que eu não vou ficar triste? Porque todos os meus dados, eles estão armazenados numa rede chamada computação em nuvem, tá? E outra coisa, fiquem atentos, pelo amor de Deus, ao sentido figurado, senão você não vai passar no psicotécnico, tá? Quando fala em nuvem, tem gente que fica olhando para o céu e fica imaginando que os dados ficam armazenados lá em cima. Pelo amor de Deus, gente, não faça isso não, tá? Se você pensa que é isso aí, nem responde no chat, para não ficar feio. O que que acontece? A ideia de nuvem, nuvem movimenta. Então, o que acontece? Eu consigo ter acesso aos meus dados nesse celular, eu consigo ter acesso aos meus dados na China, eu consigo ter acesso a dados de qualquer lugar do mundo, desde que eu tenha acesso à internet. Então, essa que é a ideia da conexão em nuvem. Não é que vai armazenar os dados no céu, não, tá? Pelo amor de Deus. Vai passar no psicotécnico, tá bom? Então, deixa eu só aceitar aqui a Ingrid. Ai, Jesus, cadê a Ingrid? Gente, cadê? Será que ela saiu? Tinha uma pessoa que estava para entrar aqui agora, sumiu. Se vocês têm grupo no WhatsApp aí, né? Se eu estiver esquecendo de alguém, gente, o que eu estou explicando não consigo ver. Tem muita informação junto aqui, tá? Então, João, Oi. eu tô monitorando o WhatsApp aqui. Pode tocar o pau. Ah, beleza, então. É porque ela apareceu aqui para aceitar e sumiu. Pipocou aqui na minha tela, tá? Então, o que que Às vezes acontece? cai. Então, o que acontece? Aí, agora apareceu de novo. Agora voltou. Aceitei ela, viu? Então, o que que acontece? Então, entendemos o conceito de rede de computadores e entendemos sobre computação em nuvem. Gente, marca um asterisco. Isso aí você tem que saber. Você tem que saber, beleza? Porque uma ou duas questões ele vai te cobrar. E outra coisa, a computação em nuvem, ela é escalável. Então, ela não é fixa. Eu posso pegar um pacote assim, depois eu posso aumentar, eu posso pegar um pacote muito grande, posso diminuir. E também tem a ideia dos tipos de nuvem, tá? Nós temos três, eu vou mandar no chat para vocês, para ficar fácil, tá? Porque minha letra não é legal, vou ser bem sincero para você, tá? Deixa eu apertar C aqui. Nós temos o SAS, tá? Nós temos o PaaS Plataforma. e nós temos isso, IaaS. Eu acho que alguém tá com... É o Elida? Tá com o microfone ligado, olha, tô te escutando você falando. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que que é SaaS? Foca nesse S, serviço, como a Elida falou, ela tá correta. Preste atenção, se na banca te perguntar o seguinte, turma, eu vou dar um exemplo clássico. Outra coisa, já que a gente falou, tem gente que imagina que a nuvem está no céu, tem gente que imagina que os arquivos que estão no YouTube, os arquivos que estão na Netflix, os arquivos que estão no Spotify, tá tudo no celular, gente. Se você imagina que está no seu celular, não vai passar no psicotécnico também, tá? Para quem não tem noção de armazenamento, se eu tenho um vídeo mais ou menos de uns 50 minutos em HD, dá 7 GB. Você pega um celular básico hoje, é 32 GB. Então, se eu tiver quatro vídeos do YouTube de 50 minutos, já acabou o celular. E aonde que está armazenado esse bendito desse dado, essas séries que eu assisto, essas músicas que eu gosto? Dentro da nuvem. Então, quando você acessa um serviço que está pronto, é SaaS, tá? Agora, quando, por exemplo, isso é voltado mais para a área de TI, esse é o esquema que você precisa ter na hora da prova, tá? Na minha área, até costumo falar em aulas presenciais, não sei se vocês já foram alunos meus, eu falo que eu sou garoto de programa, né? Porque eu sou desenvolvedor. Então, o que que acontece? Quando eu tenho uma plataforma chamada PaaS, tá?
eu vou criar, eu vou testar, eu vou desenvolver. E lembra de verbo, verbo facilita, tá? Verbo facilita, porque a gente lembra de verbo, verbo é ação. Então, o SaaS, ele vai disponibilizar. O PaaS, você vai ter criar, testar, desenvolver, modelar, prototipar. Então, tudo quando você faz algo e não está pronto, é em PaaS. E o último, gente, é o IaaS. O IaaS vem de infraestrutura, tá? E aí você precisa saber de 3 serviços de nuvem que caem no seu concurso público, tá? Google Drive, OneDrive, que é da Microsoft, e Dropbox, tá? Vou até mandar aqui no chat porque isso é importante, tá? Então aqui, Google Drive, OneDrive e Dropbox, tá? Opa, não foi, perdão. Dropbox. E aí, o que acontece? Pelo amor de Deus, outra coisa, noção, gente. A banca vai tentar te induzir ao erro e vai falar que o armazenamento em nuvem é ilimitado, gente. Tudo na vida tem um limite. Tudo na vida tem um limite, tá? Professor, repete o conceito de IaaS. IaaS significa infraestrutura. É um local onde a gente vai armazenar os dados, tá, Alexandre? Então, por exemplo, aonde que eu armazeno os dados meus da nuvem, os meus arquivos? Ou no Google Drive, tá? Ou eu vou armazenar no Dropbox, ou eu vou armazenar no OneDrive, beleza? E aí, quando fala sobre infraestrutura, sobre IaaS, tem que saber os 3 serviços que são disponibilizados, tá? Lembrando que esses serviços, eles são híbridos. Por que eles são híbridos? Ele tem uma parte que pode ser gratuita, Alexandre, como também ele pode ter uma parte que você paga. Por exemplo, se não me engano, o Google Drive é 15 GB, depois você tem que pagar. Salvo engano, o OneDrive é 5 GB ou 10 GB, eu não me recordo. E de todos, o Dropbox é o menor de todos, que tem só 2 GB, tá bom? Conseguiu compreender a ideia? Perfeito. Agora vamos falar sobre o navegador. Então, o navegador, ele é um sistema que te permite conectar à internet, beleza? Então, isso você tem que ficar atento. Outra coisa, se liga na pegadinha e não é pegadinha do professor João Kleber, tá? Browsers. Professor, o que é browsers? Turma, browsers é uma forma de você reprovar da UFMT. Se ele falar navegador, ele está correto. Se ele falar browser, também está correto. No seu concurso público tem 2 que foi escolhido pela banca UFMT. Mozilla Firefox, que é aquela uma raposa com fogo, tá? E o nosso amigo Google Chrome. Desculpa, gente. Eu tenho quase certeza que vai ser sobre Google Chrome, até porque quando você virar um servidor público, tá? O navegador que vai ser utilizado é o Google. Então, fiquem atentos que sempre vai cobrar sobre a questão do Google. Mas, a título de curiosidade, tudo que você faz com o Google Chrome, você faz com o Mozilla Firefox. Tudo bem? E aí, vamos começar a falar sobre conceitos. O primeiro conceito que você precisa entender, gente, é a questão de janela, tá? E a questão de guia ou aba. Você precisa fazer um mapa mental. Vou até fazer aqui um mapa mental para vocês, ó. Não é para rir, não, mas isso aqui é uma teoria de conjuntos. Eu estou fazendo isso no mouse, então você já sabe que eu estou sofrendo, tá bom? Então aqui era para ser um círculo. Então você vai colocar aqui que seja uma janela, tá? Do navegador. E aí, essa janela, ela tem algo menor, que seria as guias. Então, como que funciona na prática, tá? Você tem a janela, que você abre o navegador, e aí dentro do navegador você pode dividir entre sites, sistemas específicos. Isso a gente já utiliza no dia a dia, mas eu preciso saber o nome técnico. Então, quando eu abro o navegador, eu abro uma janela, tá? E quando eu abro vários sites específicos, eu estou abrindo guias ou abas. Isso também pode cair com a palavra abas, tá? Então, aqui, abas. E aí, o que acontece? A UFMT, eu já falei para vocês anteriormente, volto a repetir, ela tem uma tara sexual por atalho. Eu nunca vi gostar de atalho assim, pelo amor de Deus, tá? Então, o que acontece? Quando a gente abre uma nova janela, um navegador, olha a dica do professor João Kleber. Se eu quero abrir um navegador, começa com o quê? Com N. Então, Ctrl N abre um navegador. Agora, quando eu quero abrir uma guia ou uma aba, você consegue entender que eu estou tendo uma divisão menor. Então, por exemplo, é como se eu pegasse, tá, o navegador e dividisse em partes menores. Essas partes menores se chamam guias ou abas. Então, eu posso falar que é uma tarefa. Esse é o macete, tarefa. E se é tarefa, pronto, está aqui o atalho.
Ctrl T, beleza? Então, aqui nós temos o atalho, ó. Se você quer, tá, abrir um novo navegador, tá vendo aqui, ó? Se eu quero abrir um novo navegador, atalho Ctrl N. Se eu quero abrir uma nova guia, uma nova aba, é uma tarefa. Se é tarefa, olha aqui o macete, Ctrl T. Tudo que abre, fecha. Ele também pode te perguntar como é que eu faço para fechar um navegador. E aí vamos fazer novamente a teoria de conjuntos, porque pode cair dois atalhos que são importantes para você. O primeiro é o Alt F4, tá? Eu falei para vocês que o Alt F4, ele é bruto, tá? Por que que ele é bruto? Ele fecha todo e qualquer aplicativo. Exemplo, caiu na Polícia Federal. Se eu estou com o Word aberto, aperto Alt F4, ele vai fechar. Se eu estou com o PowerPoint aberto, aperto Alt F4, ele vai fechar. Ele fecha tudo, gente. Outra coisa que é importante é o seguinte: se eu liguei o computador, não fiz mais nada, apertei Alt F4, ele vai desligar o computador. Ele parte do princípio que não tem nada aberto, então ele fala assim, ó, professor João Kleber quer se auto-desligar. Perfeito? Vamos lá, então, agora para outras coisas importantes, tá? Ele fecha tudo, então ele é a teoria de conjunto, ele é o todo poderosão. Mas nós temos um atalho que também fecha, e ele é específico para navegador. E esse infeliz vai cair no concurso público. Esse cara é o Ctrl mais F4. Tá? Professor João Kleber, o que esse cara faz? Esse cara ele fecha somente navegadores. Só que você tem que ficar atento. Você abriu um navegador, só que o navegador, você abriu 3 guias, ele não vai fechar todo o navegador. Ele fecha guia por guia, guia por guia, guia por guia. Beleza? Isso se você estiver utilizando o atalho Ctrl F4. Agora, lembra que esse cara aqui, o apelido dele, bruto. Tá? Como assim bruto? Abri o navegador, estou com 3 guias abertas, apertei Alt F4, lascou, ele fecha tudo, beleza? Então, temos que ficar atento com isso. Tranquilo? Posso ir adiante? Nessa parte, vocês entenderam, gente? Bom, vou partir do princípio que vocês entenderam, tá? Bom, falei sobre isso, falei sobre fechar. Agora a gente vai começar a falar sobre características dos navegadores. Lembrando que essas características aí tem em todos os navegadores. Lógico que é o Mozilla Firefox e o Google Chrome. Primeira coisa, F11. F11 te permite abrir em tela cheia, tá? Então, você vai conseguir ver o navegador como se fosse um vídeo, um filme. Ele é muito interessante para ver vídeo aula, porque aí você não vê a URL, fica bonito a tela, tá bom? Próximo, download. De longe é um dos que mais cai, tá? O atalho é Ctrl J. E aí tem pessoas que não sabem o que é download. Faz download, mas não sabe o que é download. Download é quando você pega um arquivo que está na internet, pega um arquivo que está na nuvem e baixa para o seu computador, tá? E aí, pelo amor de Deus, upload é completamente diferente. É quando você pega um arquivo que está no seu computador e manda para a internet ou manda para a nuvem, perfeito? E aí, atalho Ctrl J. Outra coisa que é importante, quando eu aperto o Ctrl J, ele não vai abrir a página de downloads. Ele vai abrir um navegador e vai exibir tudo que você baixou via navegador. Tudo bem? Vamos adiante agora. Histórico, muito importante também. Histórico, gente, eu vou até anotar aqui para vocês a palavra log de acesso, tá? O que é log de acesso? Nessa configuração do navegador, vai mostrar o site que você acessou, a data que você acessou. E também ele vai mostrar históricos de navegação, tá? Então, vai mostrar se você fez pesquisa, se você fez download, enfim, tudo que você fez vai ser um histórico. Aí uma coisa que já caiu na FGV, na Polícia Civil do Rio Grande do Norte, recentemente agora, aí, perguntou o seguinte: se eu quero apagar o histórico, porque conforme você vai utilizando o histórico, o seu navegador ele fica pesado, tá? Então você precisa, né, eliminar ele, né? Não eliminar o navegador, mas eliminar esses arquivos que estão ocupando a memória do seu navegador. Por isso você aperta Ctrl H e aí vai mostrar o histórico, vai ter um botãozinho chamado limpar dados de navegação. Quando você limpa dados de navegação,
é importante que você lembre dessa palavra aqui, ó. Se escreve cachê, tá? Mas não é de dinheiro, não. Mas a pronúncia é cache, tá? O que é arquivos, né, imagens que são armazenados em cache? Toda vez que você acessa, tá, um site todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia, ele fica armazenado dentro da cache. E aí, o que o navegador fala? Fala assim, pô, o professor João Kleber acessa todo santo dia o site da UFMT. Então, vamos armazenar na cache. Para quê? Uma vez que ele tentar acessar o site da UFMT, vai acessar muito mais rápido. E aí, por exemplo, eu quero tentar acessar o site, sei lá, da FGV. Você pode perceber que demora um pouquinho. E não é porque o seu computador é lento, porque a internet está lenta. É porque você está usando agora. Então, você não usa ele de forma frequente. E se eu não uso de forma frequente, não fica na cache, tá? Então, fiquem atentos. Inclusive, isso a gente viu lá na nossa aula 1, né? Nós falamos lá sobre tipos de memória, tem a memória RAM, o HD e a memória cache. E até, inclusive, caiu no concurso da UFMT, tá bom? Então, vamos para o próximo tópico. Favoritos. Eu chamo o botão do preguiçoso. O cara tem preguiça de digitar o URL, o que ele faz? Ctrl D, e ele salva o URL. Outra coisa que é importante, o URL. Para quem não tem noção de URL, por exemplo, vamos imaginar no nosso mundo, tá? Eu quero fazer uma compra de um notebook. Eu preciso colocar o meu CEP da minha casa para o notebook chegar na minha casa. Então, se eu quero acessar um site, eu preciso colocar o CEP do site. Só que para nós da informática, da tecnologia, o CEP se chama URL. Fiquem atentos que a UFMT cobra, tá bom? E aí, uma vez que o nosso amigo favorito for feito, né? Quando você começar a digitar, por exemplo, UF, ele vai automaticamente se preencher, tá? Importação. Fiquem atentos com essa palavra aqui, ó. Backup. João Kleber, o que é backup? Backup é cópia de segurança, gente. O que é cópia de segurança? Cópia de segurança ele é utilizado, tá? Para você salvaguardar, ou, traduzindo, para você tentar, né, evitar a menor perca possível. Não sei se vocês já ouviram falar do termo formatação. Quando a gente formata o computador, você apaga todos os dados, assim como também todas as configurações. E aí, o que acontece? Existem, né, várias coisas que são salvas no navegador. Senhas, históricos, sites, formulários de pesquisa. Então, é importante que você faça um backup. Então, o que é fazer um backup? Você exporta o arquivo de configuração, desculpa, formatou o computador, você faz o processo inverso, aí você vai fazer a importação, tá? Então, lembra, exportar, jogar para fora, importar, jogar para dentro, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E caiu no concurso recentemente, falando o seguinte, ó. Você, antes da formatação do computador, utilizava o Google Chrome. Aí você formatou o computador e quando esse computador veio, ele veio com o sistema operacional Mozilla Firefox, tá? E aí é possível importar o backup de sistemas, né, de aplicativos de navegação diferentes? A resposta é sim, pode. Tanto do Mozilla Firefox quanto para o Google, quanto o Google para o Mozilla Firefox. Então, a recíproca é verdadeira, beleza? Bom, e esse aqui, para vocês entenderem, cookies. Vou fazer uma pergunta para vocês. Todo mundo sabe o que é cookies, gente? Cookies é um biscoito, tá? Quando você come biscoito, além de ficar diabético, o que acontece? Alguém saberia me responder? Os cookies, vou ter que mandar no chat aí. Cookies não é vírus. Cookies são rastros de navegação, tá? O que são rastros de navegação? Não sei se vocês já perceberam, mas quando vocês fazem uma pesquisa em redes sociais, quando você faz uma pesquisa no navegador, tá? No outro dia, quando você abre o seu navegador, por incrível que pareça, vai ter várias coisas relacionadas com o último assunto que você pesquisou. Aquilo ali é porque, de certa forma, né, não sei nem se legalmente isso é possível, né? Tanto é que a LGPD está trabalhando muito com isso. Os navegadores, eles armazenam
tá? As informações de filtro do usuário. E aí uma das coisas que a gente precisa entender é o seguinte, que os cookies, tá? Ele não armazena dados sensíveis. Vou até colocar aqui, ó. Não armazena dados sensíveis. O que são dados sensíveis? CPF, cartão de crédito, né? E etc. Mas ele cria, tipo, um perfil. E é a partir desse perfil que ele vai imaginar o seguinte, ó, o professor João Kleber tem idade tal, gosta de tecnologia, gosta de esportes. Então, ele começou a pesquisar sobre tal assunto. E aí, essa informação, eles pegam e vendem para as grandes marcas. Ou vocês acham que como que o nosso amigo Facebook é bilionário? Como que o nosso amigo Instagram é bilionário? Como que o Google é bilionário? Através de marketing digital, gente. Então, a partir dessas informações nossas de pesquisas, né, de acessos, ele consegue pegar e passar para as outras empresas. Então, ele pega e faz uma assertiva, né, uma publicidade mais eficiente, porque ele não está fazendo uma publicidade ao esmo. Então, ele sabe que a população de 25 a 35 anos da região de Mato Grosso, nesse mês de fevereiro, o que eles querem? Eles querem cursinho, eles querem se preparar, ele quer mentoria do Keller Pinho, ele quer marcar o X na resposta correta. Então, o que acontece? Você pode perceber quando você acessa sua rede social aqui, é só concorrência. É empresa A, empresa B, empresa C, empresa X, Y, Z, é aulão de véspera, né? É políticas mágicas, né? Aprender informática em 2 dias, é aprender Excel em 1 hora, e assim vai. Então, por que que tem isso? Porque as pessoas, né, pesquisam, e se elas pesquisam, elas trazem informações. A título de curiosidade, existe uma lei chamada LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que ela exige, tá, a partir, inclusive a lei entrou em vigor em agosto de 2021, que os sites informam se está armazenando os cookies. Só que as empresas, desculpa a expressão da palavra, são tão sem vergonhas, que ela tem que dar 2 opções para o usuário. Ela tem que dar assim, ó, nosso site armazena cookies, você concorda? Aí você tem lá a opção sim ou não. Só que, por exemplo, na grande maioria dos sites que a gente acessa, só tem lá, esse site para funcionar precisa de cookies. Você aceita? Só tem aceita, não tem a opção recusar. Então, queira ou não, quando você clica em aceita, ele está armazenando. E fiquem atentos, os cookies são arquivos que ficam do navegador. Então, quando eu acesso o site, o navegador fala, opa, ele gosta daquele tipo de perfil. Opa, ele gosta desse tipo de perfil. Beleza? E há uma coisa que é importante a gente precisa entender é o seguinte, poxa, professor, então quer dizer que eu sou rastreado toda hora? Infelizmente, sim. Mas existe uma opção de você navegar na internet de forma segura, que é utilizando a navegação privativa ou anônima. Professor, o que é a navegação privativa ou anônima? É quando você não deixa rastros, mas, por favor, preste atenção no que eu vou falar agora para vocês. O que é rastros? Você não deixa todo e qualquer histórico de navegação, os cookies e dados de sites, informações de aqueles formulários de autopreenchimento. Mas, gente, preste atenção. É possível que a sua informação fique em 2 locais, tá? No provedor de telecomunicação que você utiliza, tá? Quem que é o provedor? Vou dar um exemplo meu aqui, é a Vivo. Então, para eu acessar, por exemplo, o site do Zoom, que a gente está apresentando essa mentoria nesse exato momento, eu tenho que informar a Vivo. Vivo, eu preciso conectar no aplicativo, no site do Zoom. E o próprio Zoom. Então, o website que você visitou, tá? Ou, tá? O sistema que você utilizou. Isso porque eu estou na minha casa. Agora, e se eu estou num ambiente colaborativo, né? Se eu estou, por exemplo, no governo. O governo, por si só, né, inclusive quando vocês passarem no concurso público, vocês serem servidores públicos, você assina um termo chamado termo de confidencialidade. Então, ele pode, se quiser, ter acesso aos dados que você está utilizando ali dentro, né, do ambiente do governo, tá bom? Mas para concurso público, só 2 locais que não armazena. O website que você visitou, o sistema que você visitou e também, tá? O provedor de telecomunicação. Então, fiquem atentos, porque a palavra anônima ela é muito forte, né? Anônima dá a ideia assim, nossa, eu sou um hacker, ninguém vai conseguir saber o que eu faço, eu vou cometer crime. Não, gente, fica atento, beleza? Vamos lá. Pode cair também a questão de atalho, mas se liga no macete que você nunca mais vai errar. Toda vez quando fala para vocês sobre navegação anônima,
preste atenção, navegação anônima, vai estar no enunciado da UFMT, a anônima é seguro. Se é seguro, ó, tem shift no meio, porque, como o professor João Kleber já falou, se eu estou utilizando simplesmente Ctrl mais N, eu vou abrir o navegador. Só que agora eu estou abrindo o navegador de forma segura. Então, se eu estou utilizando a navegação de forma segura, o que eu coloco? Shift no meio. Se for o Google Chrome, ele fala que é anônimo. Então, Ctrl Shift N. Se for o Mozilla Firefox, eu coloco o Shift no meio, porque tem segurança. Mas ele vai falar na prova. É um tipo de navegação privativa. Se ele falar privativa, está aqui o P, tá bom? Então, esse, turma, é o único atalho diferente que você vai ter, tá bom? No seu concurso público, beleza? Alguém quer fazer algum questionamento sobre esse tópico? Porque essa questão aí não costuma cair em concurso público da UFMT, simplesmente despenca, tá? Então eu vou abrir um tópico para vocês fazerem um questionamento. Ou eu posso ir adiante? Ixi, tá com o microfone aí, ó. O Luan, acho que tá ligado aí, ou você ligou sem querer. Posso ir adiante? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pode. Então ninguém falou nada. Os atalhos são todos para abrir nova janela? Isso, nova janela. Nova janela. E aí, já que você colocou nesse assunto, janela, tá? Lembra? Ctrl N, janela, tá? E aí, você coloca Ctrl Shift N, janela anônima. Perfeito? Outra coisa. Foi bom, Valquíria, você falar. E aí, imagina o seguinte. Existe vou até colocar aqui do ladinho para vocês anotarem. Vou botar no chat. Cadê o chat? Tá aqui, tá aqui. Recurso não rastrear. Por exemplo, eu não quero ficar dando um atalho toda vez. Então, por exemplo, eu não quero ficar digitando lá Ctrl Shift N toda vez que eu utilizo a internet, tá? Eu quero que, por padrão, o meu navegador já abra navegação privativa anônima. E aí, se você quiser habilitar isso, você utiliza o comando não rastrear. Agora, fiquem atentos. Por que fiquem atentos? Vários sites, principalmente sites de fofocas, vão parar de funcionar. Porque o site de fofoca, ele não tem produto. Ele vende o quê? Publicidade. Então, vários sites, ele pede cookies para vender para os parceiros dele de comércio, né? Porque, quer ou não, a pessoa está injetando dinheiro naquele site, ele quer saber o que as pessoas estão pesquisando até para fazer um marketing digital, que é o famoso, né, mala direta. Então, o que acontece? Se você habilita o recurso não rastrear, fiquem atentos. Vários sites vão deixar de funcionar, tá bom? Vamos para o próximo tópico. Plugin e extensão, tá? Plugin e extensão é muito importante, ó. O que é plugin e extensão? Ele é um sistema que agrega funcionalidade para o seu navegador. Então, esse aqui, por exemplo, ó, é os plugins do meu computador pessoal. Então, eu tenho o Adblock, não sei se vocês conhecem. O Adblock permite bloquear aqueles pop-ups insuportáveis. O que são pop-ups? Aquelas janelas de propaganda. Então, o meu ele já bloqueia automaticamente. Aqui eu tenho o Google Tradutor, né? E aqui eu tenho um plugin do meu próprio antivírus, que é o Kaspersky, tá bom? Então, tudo isso são coisas que agregam valor para o meu navegador. Então, se ele falar, são funcionalidades extras, são funcionalidades adicionais, você já sabe que ou é plugin ou é extensão, beleza? E agora, para a gente fechar nosso assunto aqui, para a gente ir para o próximo, que é segurança da informação, vocês têm 1 minuto para analisar essa questão aí, beleza? Analisou a questão? 1 minuto eu vou perguntar. Manda a resposta, tá bom? No chat, beleza? Vamos lá, gente. 1 minutinho para vocês aí. Enquanto isso, vou tomar uma aguinha rapidamente aqui, tá? Eu vou colocar no mudo aqui, porque o lixeiro tá passando na frente da minha casa, gente. Minha cachorra começa a latir alto aqui.
Vamos lá, gente. Ó, quem é essa questão aqui? Deixa eu ver um município bacana aqui para vocês irem. Já mandei para Pedro Neto. Vai para Araguainha. Não sei se vocês conhecem Araguainha. Araguainha é um município que tem 980 habitantes. Você vai ser o rei lá. Vai ser só você e o prefeito, tá? Deixa eu ver o chat aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Ninguém quer ir para Araguainha, gente. Que isso? Araguainha é bom. Você engata a segunda, acabou a cidade. Bom, vamos ver se estão certos, tá? Não sei se a resposta D é correta, não, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, para quem está chegando aí na primeira aula minha, né? Na segunda aula, não, na aula anterior eu já tinha avisado. Gente, a UFMT, na questão de informática, ela é muito fácil, tá? E eu particularmente, eu não sou muito fã dela, porque o aluno ele não precisa saber tudo. Se ele saber um ou dois conceitos, ele já consegue responder qualquer questão. E a questão da UFMT ou é atalho, ou é associação de coluna, ou é imagem e associação. Não foge disso, eu nunca vi um negócio desse na minha vida, tá? Então, vamos lá. Ele está pedindo para fazer associação. Então, o spam. O que é o spam, professor? O spam são mensagens indesejadas, tá? Mas aqui eu vou começar a responder por ao contrário. Eu vou pelas alternativas corretas, tá? Então, vou começar aqui, ó. Pequeno arquivo gravado no computador quando sites são acessados. Então, quando sites são acessados. E que é reenviado a esses mesmos sites quando novamente visitados. É o bendito do cookies. E ele vai criar a navegação personalizada. Então, se aqui é o cookies, eu já marco a alternativa 4. Olha como é que eu posso já eliminar de cara a alternativa B e a alternativa A, tá? Bom, programa geralmente desenvolvido por terceiros que pode ser instalado no navegador web para prover funcionalidades extras. Então, isso aqui a gente sabe que ou é plugin ou é extensão. Aqui, o 3. E aí, ó, já chama o gabarito. Viu como é que a UFMT é? Tá? Então, a UFMT, infelizmente, tem isso na questão de informática. E aí eu vou continuar respondendo, né? Pequena janela que aparece automaticamente e sem permissão acessar um site. Então, aqui a gente já sabe que é o pop-up. E o último, mensagem eletrônica de e-mail não desejado, se chama spam, beleza? Então, mais uma questãozinha, 1 minuto para vocês responderem. Da UFMT também, tá? Muito bem, Ked. Vamos lá, gente. Lembrei daquele cara do sexta-feira, né? Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais, não. Rapaz, esse povo tudo hacker. Por que deve estar mandando os gabaritos? Não pode. Ninguém quer ir mais para Porto Estrela, para Caramujo, Rondolândia, Itaúba. Mas também a UFMT ajuda, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Então, a coluna da esquerda apresenta exemplos de endereço relacionado ao uso da internet. O da direita, a classificação de cada uma delas, tá? Então, vamos lá, aqui, ó. URL, tá? O que é URL? É o endereço, poxa. Então, aqui é o número 2, beleza? E aí eu já posso eliminar tanto a alternativa A quanto a alternativa D. E aí vamos para algo que a gente já sabe. Endereço de e-mail é o 3 aqui, né? 3. E aí eu já tenho o gabarito, ó. Nem precisou sofrer, nem precisou sofrer. O que é o endereço MAC, professor? Endereço MAC, gente, é o chassi da placa de rede. Então, vou ter que colocar aqui, ó, chassi da placa de rede. Por que eu falo que é o chassi da placa de rede? É uma gravura física que eu não posso alterar.
tá? E o computador tem duas identificações que são importantes, o endereço IP e o endereço MAC. O endereço IP, que é esse cara aqui, ó, é uma identificação na rede. Exemplo, como que eu sei que vocês estão vivos para o governo? Alguém poderia me informar aí no chat qual que é o documento que fala, ó, vocês estão vivos? Alguém saberia responder? CPF, não. Não é CPF, não. É a certidão de nascimento. Então, se eu tenho certidão de nascimento, eu posso morrer. Se eu não tenho certidão de nascimento, nem morrer eu posso, tá? E aonde que eu quero chegar? Para você conectar uma rede de computadores, você precisa de ter um cara chamado IP. E esse IP cai na UFMT. Primeiro, como que eu sei que o IP existe? Primeiro, ele é dividido em 4 partes. Tá? 4 partes. Então, aqui, ó, tenho uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Segunda regra, cada parte tem que estar entre 0 a 255. Aqui está entre 0 e 255? Tá. 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 Então, significa que é um IP válido. Eu vou mandar para vocês isso aqui, ó. Vou mandar no chat aqui, vocês vão responder. Esse IP... Cara, não sei, eu não sei. Vou falar bem a verdade para você, porque esse concurso público é uma incógnita. Porque, assim, a UFMT não tem nem questões, até para a gente montar o material, né? Por exemplo, de informática dá para montar tranquilo, mas para PJC, por exemplo, ela não tem processo penal, nem tem penal. Ela só tem direito administrativo e constitucional, né? Mas aí, deixa eu só fazer uma pergunta para você. Ai, eu respondi para o Luan, gente. Desculpa, é para todo mundo. Oh, Jesus, peraí. Pessoal do chat, esse IP é válido, sim ou não? Responda para mim, por favor. Afonso, deve ser, não dá, né? Você tá na informática, né, Afonso? Ou é ou não é. Muito bem, Genival. Faltou começar com um. Genivaldo, você sabe onde fica Rondolândia? Vamos lá, eu vou começar a mandar o pessoal aqui. Então, pesquisa aí que é para lá que você vai, tá? Deixa eu ver aqui. Rondolândia. Esse iPhone não tem nome aqui. Esse iPhone que não tem nome aqui vai para Porto Estrela. O Hélida vai para Caramujo. Tá? Deixa eu ver outra pessoa. Alexandre vai para São José do Xingu. Tá? Kedma vai para Cotriguaçu. Deixa eu ver mais alguém que eu vou aqui. Caindo cascalho. Vou te mandar então Paraguaíra, 980. Tá? Vamos lá. Teve um colega que falou assim, não começou por 1. Preste atenção, tá? Existem 3 tipos de regrinha. Se o IP começar com 10, se o IP começar com 72 e se o IP começar com 92, tá? Ele pertence a uma intranet. Se não for isso, ele pertence à internet. Só que eu mandei para vocês o 201.24.130.66. Mas ele é um IP válido, tá? Por quê? Quando eu coloco essa combinação, eu coloquei 201.24.130.66. O que acontece? Ó, tá dividido em 4 partes? 1, 2, 3, 4. Tá. Tá entre 0 e 255? Tá. Então, por isso que os senhores vão para o interiorzão, tá bom? Fiquem atentos. Agora vamos falar sobre sites e sítios. Fiquem atentos. Sítio não é zona rural, não. Não é porque você vai para Cotriguaçu que vai lembrar que tudo é sítio, tá?
tá? Sítio, gente, é uma forma da UFMT acabar com você, tá? Sítio significa sites em português. Quando a gente trabalha, por exemplo, com pesquisas na internet, a gente tem que ficar atento, que nós temos dois caracteres que são importantíssimos. Nós temos as aspas e nós temos o hífen. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Por exemplo, eu quero pesquisar sobre a vida do Kleber Pinho, beleza? Então, vou investigar se Kleber Pinho tem rede social aí. Então, vamos fingir que a gente está investigando a vida do Kleber Pinho. Então, primeira coisa, você tem que colocar aqui o nome do Kleber Pinho, né? Outra coisa, gente, eu estou escrevendo no mouse, então não repara a minha letra não, tá? Kleber Pinho. Então, se eu faço essa pesquisa no Google, já comecei errado, porque eu tenho que pesquisar utilizando aspas, beleza? Outra coisa importante, tá? O que eu vou falar para vocês? Lembrei. Quando você abre o navegador, tem gente que tem esse hábito. Por exemplo, minha mãe é desse jeito. Minha mãe abre o navegador, depois ela digita google.com.br, depois ela dá enter, depois ela pesquisa. Pelo amor de Deus, faça isso não. Se você fizer isso, não vai passar no psicotécnico, tá? Você abre o navegador, você já digita lá, Kleber Pinho, entre aspas, e você dá enter. Quando você dá enter, ele vai fazer uma pesquisa na ordem exata. E aí você já quebra o navegador no meio. Por que a gente já quebra o navegador no meio? Porque, por exemplo, se eu não coloco entre aspas, ele pode pesquisar só Kleber, ou pode pesquisar Pinho, ou Pinho Kleber, por exemplo, já dá zica já. Então, quando eu coloco Kleber Pinho, ele procura todo e qualquer Kleber Pinho. Aí, se não encontrar o Kleber Pinho, ele procura por Kleber. Se não encontrar, ele vai para Pinho, beleza? Imagina o seguinte, eu vou colocar Kleber Pinho, e aí eu vou colocar aqui menos, sei lá, Mato Grosso do Sul, tá? Então, o que acontece? Tá? Lembrando que esse menos tem que ficar, que nem o Cuiabano fala, adjodiado, junto, tá? Então, o que acontece? Ó, se eu coloco, entre aspas, Kleber Pinho menos Mato Grosso do Sul, ele vai trazer toda e qualquer notícia que esteja na internet, mas não pode conter na notícia a palavra Mato Grosso do Sul. Então, fiquem atentos que isso aqui é importantíssimo, beleza? Agora, vamos melhorar esse cara aí, tá? Vou apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. E agora vamos fazer uma coisa bem legal. Então, eu vou colocar aqui que eu quero pesquisar sobre mentoria tá? Mentoria, vou botar aqui só uma palavra besta mesmo, administrativo, tá? Então, mentoria administrativo está entre aspas. E aí eu vou colocar aqui site, tá? UFMT.br. Professor, o que está acontecendo aqui? Ele vai procurar toda e qualquer notícia que tiver mentoria administrativo no site específico da UFMT. Então, quer dizer que não vai trazer informações, por exemplo, sobre o site da KM Concursos, da Fato, da LAC, sei lá, do Estratégia, da Alphacom, enfim, de qualquer outra empresa. Não vai mostrar, tá? Da MAN, por exemplo, da Vida, não vai mostrar toda e qualquer notícia que tenha mentoria administrativa na UFMT. Então, isso é importante. Então, o site, ele especifica, ele restringe somente a um domínio na internet, tá bom? Vamos para o próximo agora, que é importante. E aí, eu vou escrever aqui o seguinte, ó, file. Nossa, essa palavra aqui vai me dar trabalho para escrever, hein? File. Type. 2 pontos. E aí a gente sabe que, vamos imaginar aqui que seja uma mentoria, né? Então, vou colocar aqui que seja PDF. Então, olha que fantástico. Eu vou pesquisar toda e qualquer notícia que tenha mentoria, né? No site da UFMT, mas tem que ser em arquivo PDF. Ele não pode me trazer vídeo, ele não pode me trazer, por exemplo, imagem, não pode me trazer um áudio, não pode me trazer nada que seja diferente em PDF. Então, essa questão aqui, ela é muito importante de pesquisa,
tá bom? Temos que ficar atento aí, beleza? Prof, como é exigido em provas? Alexandre, mas o que você está perguntando? Desculpa a pergunta. Não, eu tenho uma aqui, eu tenho para responder também. Depois a gente vai entender como é que cai em prova, tá bom? Na minha aula aqui, conteúdo e pesquisa, tá bom? Fica tranquilo que a gente vai ver, tá bom? Então vamos lá, vamos para frente. Então falei para vocês sobre pesquisa com aspas, falei com menos, né? Falei sobre site, né? E ainda coloquei aqui no material para vocês, ó, ele procura no domínio específico. Falei sobre file type, né, tipo de arquivo, e tem esses três aqui, ó, in-title, in-text e URL. Esse cara aqui, de longe, é o que a UFMT mais cobra, tá? Então, imagina o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Não sei o site da UFMT de forma completa, não sei. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó. Edital, tá? PJC. Se eu soubesse o site completo, eu colocaria site dois pontos. Mas como eu não sei o site completo, o que eu coloco? In URL dois pontos UFMT. Então, o que que acontece? Ele vai trazer toda e qualquer notícia que contém a palavra edital PJC e que tenha o UFMT. Então, vamos numa situação bem hipotética, só para vocês entenderem que existe um site chamado topufmt.com. E dentro desse site chamado topufmt.com, tenha uma notícia chamada edital PJC. Pergunta de prova, tá? Vai me apresentar a resposta a esse site aqui? Na pesquisa do Google, sim ou não? Manda no chat, por favor. Aí, gente, só o Cleiton Afonso que respondeu. Cadê o povo? Vamos lá. Estou com receio de ser mandado para o interior. Pode falar, Alexandre. Fala que eu vou te mandar para um lugar bem legal. Estou com medo de ir para Paraguainha. Aparecida. Vai lá, Aparecida. Você pode errar aqui, você não pode errar na prova. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá. Cleito, Genivaldo. Deixa eu ver mais. Vocês conhecem Itaúba? Passou Sinop, sendo 100 km, na beira da estrada. Tem duas ruas. É para lá que vocês vão, tá? O que que acontece? Em URL é em parte. O que é em parte, gente? Em parte significa o seguinte, aqui tem o FMT? Tem, então o site vai apresentar. E aí não importa se está no início, no meio e no fim. Por exemplo, eu coloquei o site Top UFMT, mas eu poderia colocar um site chamado, por exemplo, Concursos UFMT, também me retornaria, tá bom? Então, fiquem atentos. Aqui em text, em toda e qualquer parte do texto. E aqui em title, seria só no título do texto. Essa questão não pode errar, tá? Por quê? Infelizmente, eu falei que ia para Itaúba, mas como a gente vai ter corrigido só 580 redações, a concorrência está muito grande. Então, a gente tem que acertar questões de informática, tá? Até porque o peso é 10, tá? O peso é 10, não, são 10 questões, não pode errar, beleza? E agora, vamos lá responder questões? 1 minuto para analisar as questões, por favor, gente.
Olha, ninguém vai para o interior. Estão ficando esperto, é isso aí. Vamos para cima. Então, vamos lá, gente. Questão tranquila de responder, né? Lógico que você estudou com a gente, né? Estudou conosco. Então, preste atenção. Suponha que você esteja realizando uma pesquisa na web, utilizando o website, o buscador do Google. Se você estiver utilizando páginas que contêm exatamente a frase "eu sou demais", gente, ele até ajudou demais aqui, porque ele já colocou até com aspas aqui, ó. Eu sou demais, então significa que eu tenho que colocar com preferência. Automaticamente eu já posso eliminar a alternativa B, já posso eliminar a alternativa D, e aqui, pelo amor de Deus, né? Ele misturou Excel com pesquisa, nada a ver com a paçoca, né? Então, ficou só a alternativa C e a alternativa A. E lembrando que ele quer, porém, não contém a palavra não. Então, ele quer excluir. E para excluir, a gente sabe que o caractere... Opa, deixa eu voltar aqui. Para excluir, a gente sabe que o caractere coringa, né, é um hífen, tá? Então, gabarito, alternativa C. E aí, ó, questão da UFMT para vocês aí, ó. Essa aí, quem acertar, vai para Nova Mutum. Deixa eu pegar uma local legal também, Nova Mutum. Tangará da Serra, local legal, e Rondonópolis, tá? Não vou mandar para Cáceres, não, que Cáceres é perto, mas é complicado, é a rota do tráfego, tá? Vou ser bonzinho com vocês agora, beleza? Mas quem errar, vai para Tabuleta, tá? Porto Esperidião e Pontes Lacerda. Pontes Lacerda não, é mais tranquilo. Mas Tabuleta, Porto Esperidião, deixa eu ver um lugar legal. E Coniza, a cidade mais violenta do estado de Mato Grosso. Muito bem, hein? Tô gostando de ver. Bom, alternativa D, gente. Então vamos lá, a figura abaixo apresenta a caixa de pesquisa do Google preenchida com um termo da busca, né? Então ele colocou edital entre aspas, e o que ele quer fazer? Quer pesquisar na ordem exata. File type, ele quer pesquisar sobre o arquivo PDF somente. Então só pode ser extensão PDF no site específico da UFMT. E aqui está o gabarito, né? Deixa eu pegar aqui, colocar aqui um para cima. Todos os arquivos no formato PDF, certa resposta, que contém a palavra exata edital, disponíveis no domínio UFMT. Aqui ele também poderia, se quisesse, tá? Colocar aqui URL que também estaria correto, tá? E outra aqui, gente, ó, sabe como é que você pode pegar uma questão e eliminar um monte? Olha aqui. Toda vez que ele fala exceto, gente, tem o menos aí? Não tem o menos. Aqui ele fala exceto de novo, ó. Tá? Aqui ele fala exceto também não. Então, daria para ficar só entre a C e a D, mas aqui, ó, todos os arquivos no formato PDF que não contém a palavra exata edital. Não, gente, é para ter a palavra edital, beleza? Correio eletrônico, tá? Uma coisa importante, o correio eletrônico, gente, ele é uma plataforma que não é em tempo real, ela é chamada de assíncrona. O que é uma plataforma assíncrona? Significa que você envia o e-mail e a pessoa não recebe em tempo real, tá? Por quê? Para a comunicação ela ser realizada com sucesso, eu preciso que o emissor tenha internet e o receptor tenha internet. Então, fiquem atentos, pelo amor de Deus. Outra coisa que é importante, ele é multiplataforma. Independente do aparelho que você esteja utilizando, do sistema que você esteja utilizando, você tem acesso ao e-mail, desde que tenha acesso à internet. Ele é gratuito com limitações, tá? Então, existe limitações de armazenamento dependendo do provedor, tá bom? E hoje, tá? Uma coisa importante, os serviços de correio eletrônico, eles são integrados com a nuvem. Por exemplo, eu vou enviar um arquivo para você de um edital, uma prova, por exemplo, um simulado de informática. Se esse arquivo, por exemplo, ele for muito grande, ele não consegue anexar na mensagem, mas se você tiver espaço de armazenamento na nuvem, que ele fala, olha, vou jogar para a nuvem, e aí a pessoa recebe um link para poder baixar esse arquivo, tudo bem? Outra coisa que cai em concurso público
É os dois tipos de e-mail que existe. Existe o web e-mail e existe também o cliente de e-mail. O web e-mail, quando você vai no navegador, digita o URL, login e acessa lá dentro, tá? E nós temos o cliente de e-mail, que é um aplicativo. Fiquem atentos que está caindo na UFMT. Existem dois aplicativos que caem. O Outlook, deixa eu mandar para vocês aqui, porque vocês não vão saber. Outlook. E o Mozilla Thunder, parece Thundercat, né? Thunderbird. Beleza? Esses dois são gerenciamentos, são aplicativos específicos, tá? Para gerenciar o e-mail, beleza? E aí, uma coisa importante, existem as caixas de mensagem que caem em concurso público. Caixa de entrada, turma, são todos os e-mails que você recebeu. Lembrando, a pessoa enviou e-mail para você, tem dois locais que pode estar esse e-mail. Ou na caixa de entrada, tá? Ou, vou até passar aqui na frente, no spam. O spam normalmente são e-mails indesejados. O que são e-mails indesejados? É aquele que o provedor, por exemplo, meu Gmail, ele identifica que ali tem algum teor de publicidade, beleza? Itens enviados, fiquem atentos. Toda vez que você manda um e-mail e ele está em itens enviados, significa que você enviou e-mail e a pessoa recebeu. E aí, se a pessoa fala assim, não recebi e-mail, você fala assim, mentira, está em itens enviados. Por isso que e-mail, gente, é um documento formal, é uma prova formal, porque a pessoa não pode falar o não repúdio. O que é o não repúdio? Não recebi o e-mail, tá? A título de curiosidade, o WhatsApp não pode ser utilizado como prova, tá? Então, mas eu mandei mensagem pelo WhatsApp. O WhatsApp não é documentação oficial do governo. Você tem que imaginar que é o e-mail, beleza? Caixa de saída. Lembra que eu falei para vocês que o e-mail ele não é em tempo real? Então, se eu estou mandando e-mail para um cara que está lá no Japão e esse cara não está, por exemplo, com internet, ele vai para uma caixa temporária que é a caixa de saída. Quando o meu destinatário receber a internet, o que acontece? Ele sai da caixa de saída e vai para itens enviados, beleza? Lembrando que eu posso estar com problema de internet, como também o meu colega pode estar com problema de internet, ok? Vamos para o próximo. Rascunho, gente, são todos os e-mails que você acabou de criar e nem enviou. É como se você estivesse digitando ainda. Lixeira, os itens excluídos, é os e-mails que você não utiliza. Então, a diferença entre spam ou lixo eletrônico, também pode cair a palavra lixo eletrônico, até esqueci de colocar aqui no material para vocês. E entre lixeiras ou itens excluídos, é que aqui você é que mandou para a lixeira. Aqui foi o próprio provedor, o próprio servidor de e-mail que mandou, beleza? E aí nós temos três tipos de envio de e-mail. Para, que é quando você manda para toda e qualquer pessoa. Com cópia, a pessoa ela recebe esse e-mail, mas sabe que alguém está monitorando. E com cópia oculta, quando é um monitoramento oculto. Aqui eu vou dar um exemplo, porque é importante isso aqui. Então, imagina o seguinte, ó. Eu tenho o e-mail 1, e-mail 2, e-mail 3 e e-mail 4. Então, tem 4 pessoas aqui. Então, o e-mail 2, ele está monitorando, né, o e-mail. O e-mail 3 e 4 eu utilizo para monitoramento oculto. O que significa? Nenhum consegue enxergar o 3 e o 4, nem o 2 consegue enxergar o 3 e 4. Só que o 3 e 4 recebe a mesma mensagem, o mesmo conteúdo, tanto de 2 quanto de 1. Beleza? Ah, professor, quando que eu utilizo isso? Quando você, por exemplo, está precavido por alguma coisa, está recebendo chantagens, alguma coisa do gênero, aí você coloca lá como oculto. Por quê? Depois você gera uma prova formal. Ou quando você vai encaminhar um e-mail, disparar um e-mail para pessoas que não fazem parte do mesmo grupo social que o teu, por exemplo. Quando eu utilizo todos os e-mails corporativos da Polícia Civil, você pode utilizar no campo para, tranquilamente. E colocar o delegado, por exemplo, com cópia para ele monitorar que você mandou, por exemplo, uma escala de trabalho, beleza? Agora, fiquem atentos. Se você está vinculado a um projeto, um exemplo, projeto de drogas, tá? E você vai encaminhar um e-mail com uma agenda que para todas as pessoas lá do município de Cotriguaçu, por exemplo, você tem que colocar no campo CCO, porque senão vai dar merda, tá, gente? Por quê? Quando você coloca o e-mail tanto no campo para quanto no campo CC, as outras pessoas conseguem ver o nome da pessoa e o e-mail da pessoa. Você imagina, olha a carga que vai ter. Você mandou um e-mail falando, né, uma comunicação, na verdade até sem idoneidade, né, sem malícia,
para todos os munícipes, né, do município de Cotriguaçu, aqui no Campo Para. E lá estava, inclusive, o e-mail da primeira-dama. E lá, um cidadão taradão começou a mandar mensagens em fotos nuas, tá? Para a primeira-dama. O prefeito vai lá e vai falar assim, quero saber como é que o cara teve acesso ao e-mail da minha esposa. Aí ele fala assim, não, eu acho que eu sei o que que é. Foi o policial lá, civil tal, que ele mandou aqui e apresentou meu e-mail. Aí, você está no estágio probatório, CREO, beleza? Vai responder para o processo administrativo. Mesmo eu não tendo ideia, né, que isso poderia gerar um malefício. Então, fiquem atentos. O para, todo mundo vê as informações. O com cópia também, todo mundo vê as informações. O CCO não vê. Outra coisa importante. Vamos continuar nessa pegada aqui, ó. Então, aqui eu mandei e-mail para 4 pessoas, né? 1, 2, 3 e 4. Se esse cara, por exemplo, número 4, clica em responder, ele só vai responder para quem enviou o e-mail, beleza? Se ele coloca para responder todos, ele responde o e-mail somente para 2 e para 1, porque todas as pessoas que estão aqui no campo CCO não existem. Então, o 4 não enxerga o 3 e o 3 não enxerga o 4. Por isso que é importante, quando você manda mensagem para pessoas que não fazem parte do mesmo ambiente corporativo, estar aqui no 3 e no 4, tá bom? Então, fiquem muito atentos com essa parte aí. E aí, eu expliquei para vocês, né? Faltou só o encaminhar. O encaminhar é quando você pega uma mensagem que você respondeu e manda para uma terceira parte que não faz parte daquela timeline, daqueles e-mails que foram enviados e recebidos anteriormente, tá bom? E aí, vamos responder questões, tá? Um minutinho para vocês aí, tá, turma? Vamos lá, gente. Vamos lá. Kedma, você conhece Pedro Neca? Se não conhece, procura aí, é para lá que você vai, tá? O que acontece? Vamos lá, gente. Questão aqui tranquila de responder, tá? Eu nem vou ler a pergunta porque vamos analisar se está certo ou está errado e os atalhos aqui. Durante a navegação em sites, executou um atalho do teclado para verificar o andamento de download. Se é download, é Ctrl J. Então, eu já posso eliminar tanto a assertiva B quanto a assertiva C. Beleza? Para finalizar, ele acessou a infraestrutura conhecida por web-e-mail do provedor Gmail e enviou uma mensagem na modalidade cópia oculta, que é chamada de CCO. E para isso digitou o endereço de e-mail. Então, gabarito, gente, é a alternativa A, tá? Essa questão não poderia errar, viu, Kedman? Você vai para Pedro Neca, beleza? Vamos falar sobre princípios de segurança da informação rapidamente, hein? Cadê? Então, o que acontece, gente? Mas confesso que o Ctrl D da letra B foi tentador em razão. Beleza. Mas aí que tá, gente. Vamos focar aí, tá bom? Por isso que é importante a gente saber atalhos, tá?
Gente, lá no direito administrativo, com certeza, o Kleber deve ter ensinado para vocês sobre os princípios expressos do direito administrativo, que é o LIMP, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aí, cada princípio desse tem uma palavra-chave, né? E aí, aqui na segurança da informação, nós temos 4 princípios que também são importantes. E aí, para você entender sobre esses princípios, eu vou apresentar para vocês a vizinha lá na rua da casa da minha mãe, tá? A Cida. A Cida, gente, ela não fez concurso público, mas ela investiga a vida de todo mundo na rua, porque ela é a confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Ah, professor, Cida é o nome da minha mãe, da minha tia querida do coração. Tá bom, vou abrir a sessão para vocês. Então, lembra de dica, tá? Disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. Cada princípio tem uma palavra-chave. Confidencialidade, restrito. O que é algo restrito? Somente pessoas autorizadas possuem acesso, tá? Integridade, palavra-chave. Fugiu agora o nome, gente? Original. Então, significa que a informação ela não foi alterada. Disponibilidade, acesso. Toda vez que você consultar essa informação, ela está disponibilizada para você. E a autenticidade garante a fonte, tá? Então, significa que é a pessoa que mandou a mensagem para você realmente quem diz ser, tá? E aí, agora eu vou fazer alguns macetes interessantes para você, tá bom? Então, vamos lá, Aparecida. Ah, Cida, desculpa, mas é porque a da visita... Desculpa. É a investigadora lá de casa, da rua da casa da minha mãe, tá bom? Não se sinta ofendida, por favor, tá bom? Então, é só um macete. Então, lembra do seu nome. Pronto, tá resolvido, tá bom? Então, preste atenção agora. A UFMT, ela pode te questionar o seguinte: qual é a tecnologia que garante o princípio da confidencialidade? Você vai lembrar de senha, de biometria. Lembrando que biometria não é só digital, pode ser toda e qualquer identificação única do teu corpo humano. E hoje também a gente tem o recurso de dupla autenticação, na qual você tem 2 mecanismos para se como é que fala a palavra? Garantir que é você mesmo. Por exemplo, banco. Eu posso colocar minha senha e depois colocar um cartãozinho, ou eu posso colocar um token, ou eu posso colocar uma biometria, uma geometria palmar, um íris da retina e assim por diante, tá? A integridade ela é garantida pela criptografia. Na verdade, a criptografia ela garante tanto esse princípio aqui da integridade quanto a confidencialidade, tá bom? A disponibilidade, nós temos a nuvem, né, que sempre garante o acesso à informação e o backup. E a autenticidade, não sei se tem alguém no grupo que seja advogado, mas com certeza, para acessar o sistema PJE, utilizou um certificado digital. Então, o certificado digital, ele garante a autenticidade. Então, garante que você é advogado e você pode, sim, consultar um determinado processo. Tudo bem? Outra coisa que é importante, quando fala sobre a CIDA, né, quando se fala sobre esses macetes, é importante entender também como se quebra os princípios da segurança da informação. E os princípios da segurança da informação são quebrados através de engenharia social. O que é engenharia social? É o ato de você persuadir uma pessoa, é você se passar por outra pessoa, tudo bem? Então, vamos lá. Já falei sobre engenharia social. E aí, primeira questãozinha aí, 30 segundos, gente. Ah, outra coisa, essa aqui é questão do CESP, tá, gente? É certo ou errado? Muito bem, turma, não pode errar uma questão dessa, questão fácil, né? Então, aqui, ó, um certificado digital, né? Inclusive, acabei de falar, né? Se tem algum advogado no grupo, né? Ele garante, né? Ele garante a autenticidade, né? Um dos princípios da CIDA, beleza? Outra coisa, quem gera um certificado digital é uma empresa chamada Autoridade Certificadora, como se fosse um cartório digital. E aí nós temos exemplo, Banco do Brasil, Serpo, Caixa Econômica Federal, CDL, Serasa, tá? Um monte de empresas aí geram certificados para vocês, tudo bem? Então, próxima questão. Quem acertar essa aqui vai para a capital, tá?
Ah, não, Tailine, pelo amor de Deus, você vai marcar aí, sim, senhora. Certo ou errado. Você pode errar agora, você não pode errar na prova. Necessariamente é complicado. Eu estou sem backup agora, estou sem acesso à nuvem, não consigo responder, não. Vamos lá, gente. 15 segundos. Saiam do muro aí, gente. Gente, quem marcou certo, parabéns, tá bom? Ô, mandei pro iPhone de novo do menino aqui do LAN. Ó, um cara de TI com problema de TI. Vocês vão para Caramujo, tá? E quem acertou, e quem marcou a alternativa errado, vai para a capital. E eu vou explicar o porquê, tá? Preste atenção. Teve até uma colega que colocou aqui o erro. Na autenticação em dois fatores, necessariamente, olha o erro clássico aqui, ó. Quando ele fala necessariamente, ele fala que é obrigatório, tá? Que seja um token de senha e o segundo seja uma informação biométrica. Nada a ver, gente. Não sei se no Bradesco, eu lembro, faz tempo, mas eu tinha conta no Bradesco, você teria a senha e depois você tinha um cartãozinho chamado Smart Card, que tinha 60 posições. O Itaú, se eu não me engano, ele tem a senha e depois ele gera um token com combinações aleatórias de número. Então, eu não preciso que seja obrigatório ter um tipo de tecnologia. Eu preciso que tenha duas tecnologias distintas. Exemplo, senha e biometria, senha e token, senha e cartão. Então, essa questão ela está errada, tá bom? E aí, gente, eu vou falar de forma bem rápida aqui, só para dar porque está acabando a nossa aula já passou-se 1h30, até para vocês terem uma noção, tá? O que é malware? Malware é um software malicioso, tá? E o software malicioso, ele precisa de duas coisas. Ele é auto-executável. O que é auto-executável? Um vírus, ele não entra no seu computador, tá? Ah, mas eu vou pegar vírus. Não, gente, você só vai pegar vírus se você clicar em link que você desconhece, se você baixar software pirata, se você ficar acessando site de pornografia, baixando qualquer aplicativo, beleza? E um vírus, para ele entrar no seu computador, ele precisa de um hospedeiro. Isso aqui que é um hospedeiro? É uma isca, tá? Alguém já pescou na vida? Se você vai pegar um peixe, o que você precisa? Você precisa de uma isca. E dependendo da isca, o peixe nem olha para você ainda, entendeu? Então, como que eu posso identificar que é um vírus? Eu sempre pego uma mensagem que minha mãe sempre falava: quando a esmola é demais, o santo desconfia, tá? Então, eu vou te dar um exemplo. Lá no ano de 98, teve um vírus muito famoso chamado I Love You. Milhões de pessoas receberam esse spam. Aí o que acontece? O cara não tem crush, não tem paquera, não tem namorada, é antissocial, não conversa com ninguém, é mão de vaca. E aí ele coloca assim nos dizeres do e-mail: adorei o nosso primeiro encontro, não vejo a hora de te ver, veja as nossas fotos. Ou vejam as fotos picantes que eu mandei para você. Pô, aí pelo amor de Deus, né, gente? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. O cara feio pra burro, a mulher bonita ou com um cara bonito, aí vai lá e clica. Quando ele clica, auto-executável. Se é auto-executável, pegou o hospedeiro com a foto. E aí ele vai infectar o teu computador, beleza? Então, lembra, se eu não clicar, se eu não executar, eu não pego o vírus, tá bom? Fiquem atentos aí. E aí, o que acontece? Vamos lá agora falar aqui sobre a questão de tipos de vírus, tá? Outra coisa, vírus precisa do hospedeiro para ele manter infectado no computador. Então, por exemplo, eu peguei um vírus no computador, esse computador ele vai passar para outros computadores que estão conectados à rede de computadores. Então, se eu estou numa sala que tem 10 computadores, eu vou infectar os outros 10 computadores. Se, por exemplo, o meu antivírus detectar, tá, que eu estou com vírus, automaticamente os outros computadores que foram infectados por mim vão ficar imunes. Agora, fiquem muito atentos com essa praga digital aqui chamada worm.
Essa worm, ela tem a mesma metodologia. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, ele vai entrar no seu computador, só que ele vai gerando cópias de si mesmo. Então, pegando o mesmo exercício, se eu pego, por exemplo, o vírus, tá? Se eu pego o vírus, por exemplo, vírus não, desculpa, se eu pego o worm nesse computador, eu detecto que eu sou um worm, eu sou eliminado. Mas todas as cópias minhas que foram realizadas vão ser infectadas, tudo bem? Então, o worm, ele tem vida própria e o vírus precisa do hospedeiro, tá? Cavalo de Troia é um dos mais cobrados da UFMT e um dos mais fáceis de responder. Se você falar o seguinte, ó, o agente estava trabalhando lá em Caramujo, não tinha nada que fazer, começou a baixar joguinhos para passar o tempo. Depois que ele baixou um joguinho, ele começou a perceber que o computador tinha comportamentos fora do comum. Se ele falar que o computador tinha comportamento, ele baixou um programa que julgava ser inofensivo e começou a ter comportamento errôneo, já sabe que é cavalo de Troia, tá? Spyware, de longe, uma das características mais cobradas da UFMT. O spyware é um programa espião, ele coleta todos os dados que você tem no computador. Para o seu concurso, fiquem atentos. Eu tenho o Keylogger, que armazena tudo que você digita, e eu tenho o Screen Logger, que vai fazendo captura de tela. Tudo bem? Assinar a alternativa que não apresenta o código malicioso, malware, vírus, worm, backup, cavalo de... Ah, pelo amor de Deus, né? Sim, Alexandre, pode sim. O vírus, na verdade, tá? Ele foi feito para destruir máquinas, tá? Só que hoje, lembra que eu falei para vocês, ó, foca aqui, ó. O que vale mais a pena? Eu estragar o celular do professor João Kleber ou a informação que está dentro do celular do professor João Kleber? A informação, porque a informação, turma, é o maior ativo de uma empresa, tá bom? Então vamos continuar aqui para a gente fechar nossa aula, porque eu já estou até passando do horário aqui, gente. Eu tenho um compromisso também. Vamos lá, então. Ransomware, tá? Ransomware, ele é um vírus, tá? Que criptografa, palavra-chave, criptografar e exige resgate. Então, e aí ele vai estar atrelado com a criptomoeda. O que é criptomoeda? É uma moeda digital que não pode ser rastreada. Então, fiquem atentos. Tanto o spyware quanto o ransomware está despencando em todos os concursos públicos de carreiras policiais. Então, o spyware, palavra-chave, ele vai monitorar. O ransomware vai criptografar os dados de pagamento, beleza? Adware, outro que cai em concurso. Adware, gente, ele não é um vírus. E aí eu te costumo falar que o adware é uma arma branca, né? Por exemplo, eu tenho uma arma de fogo, um fuzil, uma pistola, e eu tenho uma arma branca que é uma faca. Por exemplo, a faca não foi feita para matar, a faca foi feita para cortar. E o adware são os pop-ups, são as propagandas que ficam no seu navegador. Só que o que os criminosos estão fazendo? Os crackers estão fazendo? Utilizando esses pop-ups para disseminar vírus. Assim como o adware, tem também o spam. O spam é também uma arma branca, porque ele não foi feito para disseminar vírus, ele foi feito para publicidade. Mas os caras estão utilizando para disseminar vírus, tá bom? E tipo de ataque, cobrou só um ataque, foi bem tranquilo a UFMT, tá, gente? Tranquila demais. A UFMT cobrou só sobre o phishing. Phishing é pescaria. Então, como que eu posso identificar que é uma pescaria? Ele vai mandar uma mensagem para você bem assim, ó. A questão do concurso público é um tipo de ataque. Se passando por um órgão público, pedindo para atualizar cadastro. Quer ver outro exemplo que está acontecendo? Inclusive, até fiquem atentos, tá? Eles estão entrando em contato no WhatsApp, se passando pela pousada Penhasco e falando que você ganhou uma diária. Mas aí é só lembrar da macete, gente. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. O cara não sabe nem o que é pousada Penhasco, o cara não tem nem cadastro na Penhasco, vai lá e clica no link. Não dá, né? Então, o phishing, ele vai até você. Então, ele pode vir até você via WhatsApp, via SMS, via e-mail e via rede social. Belezinha? E aí, para a gente fechar nossa aula com chave de ouro, vamos responder questões aí sobre segurança? Vamos lá, gente. Um minutinho para vocês responderem, tá? Na verdade, deixa eu voltar aqui, não sei nem por quê. Opa, desculpa. Ih, gente, foi sem querer. Mas finge que você não viu a resposta, tá?
Sacanagem, né, gente? Eu vou ter que responder essa questão agora, né? Então, vamos lá, gente. Eu tô em dúvida. Tá, Eline, você tá em dúvida? Misericórdia. Tá, Eline, você conhece Porto Estrela? Agora tem asfalto lá, viu? Mas é para lá que você vai. Então, gente, vamos responder essa questão aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z porque riscou aqui ó, a tela. Gente, primeira coisa, eu consigo responder essa questão em 30 segundos. E eu vou te mostrar o porquê que eu consigo responder essa questão em 30 segundos. Ele falou sobre uma prática. O que é prática? É uma ação. Ação é um ataque. E por que eu falo que dá para responder? Adware é uma prática? Não. Adware são os pop-ups, são as propagandas, tá? Worm é um ataque? Não. Worm é um verme que não precisa do hospedeiro e gera cópias de si mesmo. Então, ele é um malware, tá? Cavalo de Troia, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Trojan, cavalo de Troia em português. Então, o único que apresenta uma prática, um ataque aqui, se chama phishing. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês não tivessem visto a minha aula nesse exato momento, eu garanto para vocês, ou quem não foi meu aluno, que marcaria a alternativa D, cavalo de Troia, ou marcaria a alternativa E. Verdadeiro ou falso? Vamos mandar no chat aí, não precisa mentir para mim, não. Tá? Verdade, né? Outra coisa, pelo amor de Deus, tudo que tem de ruim na internet não é vírus, não, gente. Então, se a UFMT vai colocar vírus ou cavalo de Troia, todo mundo vai marcar vírus cavalo de Troia. Tem que ficar atento ao comportamento. Se ele falou que vai coletar dados, é spyware. Se ele falar que vai coletar teclado, é keylogger. Se ele falar que vai coletar captura de tela, é screenlogger. Se ele falar que vai criptografar os dados, aí a gente tem ransomware. E se ele falar, por exemplo, que é uma ação, uma prática, um tipo de ataque, é phishing. Então, fiquem atentos. É só lembrar no mundo biológico. Se eu estou com Covid, eu tenho alguns, né, sintomas. Se eu estou com dengue, eu tenho outros sintomas. Se eu estou com febre amarela, eu tenho outros sintomas. Tudo bem? E assim a gente termina, tá? A nossa aula de mentoria. Né? Espero que vocês tenham gostado aí, para a gente finalizar nessa parte aí que o Kleber pediu para a gente dar um suporte para vocês. E tanto a aula 1 quanto a aula 2, gente, é essencial. De 10 questões que vocês vão ter no concurso, 6 questões dá para você responder com essas minhas 2 aulas, tá bom? Tranquilo? Então, se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta, fiquem à vontade. Peço desculpa pelas brincadeiras aí, tá? Mas a ideia é para a gente transformar a aula em algo mais divertido e gerar competitividade. Porque quando eu falo que eu vou para o interior, o cara fala, não, não quero no interior. Mas aí a gente começa a brincar e começa a aprender, tá bom? Então tá bom, gente. Tchau, tchau. A aula está sendo gravada. Eu vou passar para o Kleber depois, tá? Se cuidem, tá bom? E aí, nesses últimos 10 dias aí, foco. Se fosse para escolher alguma disciplina, não é porque é minha disciplina, não, mas informática e português é praticamente 20%, 20 não, 30% do concurso de vocês. São 10 questões de português e 10 questões de informática. E eu também pegaria na parte do estatuto, tá? Então, isso vai fazer um diferencial muito grande, beleza? Eu vou conversar com o Kleber, tá bom? Mas a gente pode ver assim o simulado, tá bom? Então, tchau, gente. Tudo de bom para vocês aí, tá? Deixa eu pegar aqui.